Você sabia que no Brasil existe uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo a legalização do aborto até o 9º mês de gestação? E você sabia que isso pode virar uma lei a qualquer momento? E enquanto isso, os cristãos estão dormindo e o pecado está virando lei. E hoje eu preciso te mostrar como isso está acontecendo bem aqui no nosso país. Olá, meu nome é Renato Neves, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Talk. Esse é o terceiro episódio da nossa série sobre como o progressismo está avançando na nossa sociedade. No nosso episódio anterior, no nosso vídeo anterior, a gente viu como a igreja tem se conformado com o mundo. E hoje eu quero ser bem específico com você. Nós vamos falar sobre o aborto no Brasil, como a justiça social ela está virando um argumento para legitimar o assassinato de inocentes. Gente, eu preciso te falar que o que você vai ouvir aqui hoje, isso com certeza vai te incomodar, porque me incomoda muito, mas é a realidade que está sendo construída enquanto muita gente da igreja está em silêncio. Antes da gente falar sobre as leis, eu quero te mostrar o que a Bíblia diz sobre isso. Salmos 139, 13 diz assim: Tu formastes o meu interior, tu me tecestes no ventre da minha mãe. Eu quero que você entenda aqui que Deus ele não está falando sobre uma vida em potencial. Ele está falando que Ele mesmo te formou no ventre. Se você olhar lá em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, ele ainda vai muito mais longe. Ele diz assim: Antes que te formasse no ventre, te conheci. Algumas traduções vai dizer que eu te escolhi. E ele continua dizendo: E antes que saísses da madre, te santifiquei. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que Deus conhece a vida antes mesmo dela ser concebida. Mas hoje no Brasil, a gente tem gente querendo transformar isso numa questão de direito da mulher. Ou, muito pelo contrário, ainda usam isso como sendo uma justiça social. E é justamente por isso que eu quero contar nesse vídeo como isso está acontecendo no nosso país, enquanto muita gente não sabe. Eu quero te dizer que existe uma ação no Supremo Tribunal Federal. Ela se chama ADPF 442. E o que essa ação pede? Essa ação pede para a discriminação do aborto até a 12ª semana de gestação. Mas olha só uma coisa muito interessante. A ministra Rosa Weber, ela diz que isso é uma sinalização que pode ir muito além ainda. E se você não acredita no que eu estou falando, olha só a matéria que está aqui na tela e eu vou colocar o link para a matéria aqui na descrição desse vídeo. E ainda mais, existem outros projetos que estão tramitando que querem liberar o aborto em qualquer circunstância. Eles querem argumentar que é uma questão de saúde pública ou então o direito reprodutivo. E sabe o que é o mais assustador nisso tudo? É que enquanto isso está avançando, quando um cristão, quando um conservador tenta proteger a vida com outros projetos que equiparam esse aborto ao homicídio, nós recebemos uma avalanche de crítica dizendo que isso é um retrocesso, onde já se viu isso. E olha só que inversão diabólica nós temos aqui. Eles pegaram o conceito de justiça social e eles estão usando isso para defender a morte de inocentes. Eles dizem isso é pela saúde da mulher, mas nós precisamos lembrar, nós não podemos nos esquecer que ali existem duas vidas. Existe a mãe e existe uma criança que está sendo formada. E aí você pode me falar: Renato, mas isso é uma questão socioeconômica. E a minha pergunta para você é: como que matar uma pessoa pobre pode ser a solução para o fim da pobreza no Brasil? Ah, Renato, mas isso é uma questão de direito reprodutivo. Tudo bem, eu entendo o que é o direito reprodutivo, mas nesse caso, matar alguém que já foi produzido, reproduzido, acho que não seria a solução. Você percebe como eles usam uma linguagem bonita para esconder a realidade do que eles realmente querem? Eles não falam em aborto, eles não falam em matar bebês, eles falam em interrupção de gravidez. Eles não falam de assassinato, eles falam de procedimento médico. Mas Isaías, capítulo 5, no versículo 20, já alertava sobre isso. Vamos ver o que está escrito lá. Ai dos que ao mal chamam bem, e do bem mal, e que fazem da escuridão luz, e da luz escuridão. E a pergunta que eu quero te fazer agora é: aonde está a igreja no meio dessa discussão? Onde estão os pastores? Onde estão os líderes? Onde estão os cristãos? A maioria deles estão em silêncio, sabe por quê? Porque eles têm medo de ser chamado de fundamentalista. Eles estão com medo de perder membros de igreja. Eles têm medo de virar polêmica, de virar o assunto. Mas deixa eu te falar uma coisa muito importante. Enquanto a gente fica quieto por causa do medo dos homens, quem está falando mais alto são aqueles que defendem a morte.
Eles estão ocupando os espaços na mídia, eles estão ocupando os espaços na academia, no judiciário. Enquanto isso, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos nos preocupando em não incomodar ninguém com a nossa palavra. Mas eu quero que você se lembre do que Jesus falou em Atos no capítulo 1, no versículo 8. Você se lembra o que está escrito lá? Jesus disse que vocês seriam testemunhas dele. E eu quero te fazer uma pergunta muito séria agora. Para que serve uma testemunha que não fala? Uma testemunha que não fala, que não abre a sua boca, que não expõe a sua posição e aquilo que ela sabe, não serve para nada. E você quer saber qual que é o resultado dessa nossa omissão? Sabe o que aconteceu em países que legalizaram o aborto? Na Argentina, que é vizinha do Brasil, depois que eles legalizaram o aborto, o número só cresce ano após ano. No primeiro ano de legalização, foram mais de 30 mil abortos legais. E você quer saber de uma coisa? Isso não melhorou a situação das mulheres. E não melhorou a situação das mulheres, não diminuiu a mortalidade materna. Isso só aumentou a cultura da morte. E sabe o que vai acontecer aqui no Brasil? A mesma coisa se essa lei passar. Porque quando você legaliza o pecado, você normaliza o pecado. E quando você normaliza, esse pecado se multiplica. E aí você pode me perguntar, então o que a gente deve fazer? Será que a gente deve ficar com os braços cruzados só esperando? Eu tenho 3 coisas que você deve fazer. Primeiro, você precisa orar pelos ministros do STF. Você precisa orar pelos deputados, pelos senadores, para que Deus venha tocar no coração deles. Eu quero que você se lembre que Deus ele tocou no coração de Faraó. E se ele fez isso no passado, ele pode fazer isso novamente. Ele pode tocar no coração de qualquer pessoa. Em segundo lugar, você precisa se informar sobre o que está acontecendo. Você precisa saber o que está tramitando na justiça. Você precisa acompanhar as votações. Você não pode ficar alienado nesse momento. E em terceiro lugar, você precisa falar. Você precisa usar a sua voz nas redes sociais. Você precisa falar na sua igreja. Você precisa falar na sua família e ensinar o que a Bíblia fala sobre a vida. E se você ainda me der mais um tempinho, eu gostaria de te indicar mais uma coisa. Você precisa votar com consciência. Então, na próxima eleição, que você possa pesquisar a posição dos candidatos que você se alinha. Porque o seu voto faz muita diferença. Porque se a gente não ocupar esses espaços de influência, quem vai ocupar esse espaço são aquelas pessoas que defendem a morte. E aí, lá no futuro, quando seus filhos, quando seus netos perguntarem para você o porquê que você não fez nada quando o pecado estava sendo legalizado, aí eu quero saber o que você vai responder para eles. Desde já eu quero que você me deixe aqui no comentário o que você está achando sobre esses nossos vídeos, sobre essa série. E eu quero te dizer que no próximo episódio eu quero te mostrar como a ideologia de gênero entrou na nossa escola brasileira e como os nossos filhos estão sendo doutrinados enquanto nós, os pais, estamos em casa fingindo que nada está acontecendo. Então você não pode perder o próximo episódio na próxima semana, porque se a gente não acordar agora, daqui a pouco vai ser tarde demais. E se essa palavra mexeu com você, compartilha com outros cristãos e principalmente com aqueles que ainda acham que a política não é coisa de crente. E já se inscreve aqui no nosso canal, ativa o seu sininho das notificações, porque aqui no Bíblia Talk a gente não vai ficar calado enquanto o pecado está virando lei. Que Deus em Cristo nos dê coragem para que nós possamos ser voz daqueles que ainda não têm voz. E se Deus quiser, nós nos vemos no próximo episódio.